nesta aula nós vamos ver os componentes básicos do espectrofotômetro UV-Vis. Os componentes básicos dos instrumentos analíticos para a espectroscopia de absorção, bem como a espectroscopia de emissão e fluorescência, eles são muito semelhantes em sua função e nos seus requisitos de desempenho para a radiação ultravioleta, visível e infravermelho. Em razão dessas semelhanças, esses instrumentos são frequentemente chamados de instrumentos ópticos, mesmo sabendo que o olho humano é sensível somente à região do visível. Os instrumentos espectroscópicos para uso nas regiões ultravioleta, visível e infravermelho apresentam uma configuração semelhante a essa figura, onde nós temos uma fonte estável de energia radiante, um seletor de comprimento de onda que isola uma região limitada do espectro, que é composto por um prisma que separa o comprimento e uma fenda de passagem. Um ou mais recipiente que vai acondicionar a amostra, um detector de radiação que vai converter a energia radiante num sinal elétrico mensurável e uma unidade de processamento de leitura do sinal. Geralmente é constituída por um circuito eletrônico e nos instrumentos mais modernos é usado um computador. Existem diversas marcas e modelos de espectrofotômetros disponíveis no mercado. Marcas e modelos de baixo custo, da ordem de R$ 2.500, até equipamentos de alto custo, chegando até 30 ou 40 mil reais, depende mil reais. Existem equipamentos de ultravioleta visível que já trabalham também na região do infravermelho próximo, o que pode também encarecer mais. É muito importante ter em mente que tipos de análise serão utilizadas em laboratórios, seja laboratórios didáticos ou laboratórios de empresa, para que faça a escolha correta do melhor equipamento, o melhor custo-benefício de um equipamento como esse. Os espectrofotômetros podem operar de duas maneiras. Pode apresentar instrumentos de feixe único ou de feixe duplo. Um exemplo desse tipo de equipamento é o espectrofotômetro Spectronic 20, que lê transmitância ou absorbância em um mostrador de diodo emissor de luz, o LED. O instrumento é equipado com um obturador, que é uma lâmina que cai automaticamente entre o feixe e o detector quando a célula cilíndrica é removida do seu suporte. O dispositivo de controle de luminosidade consiste de uma abertura em forma de V, que é movida para dentro ou para fora do feixe, a fim de controlar a quantidade de luz que atinge a fenda de saída. A faixa espectral do Spectronic 20 vai de 340 a 950 nanômetros. Outras especificações incluem uma largura de banda de 20 nanômetros, uma exatidão do comprimento de onda de mais ou menos 2,5 nanômetro e uma exatidão fotométrica de mais ou menos 2% de transmitância. Os instrumentos de feixe único eles são muito utilizados para medidas quantitativas de absorção em um único comprimento de onda. Neste caso, a simplicidade do instrumento, o baixo custo e a facilidade de manutenção oferecem algumas vantagens. Neste equipamento, para se ter uma ideia, na obtenção de uma leitura de porcentagem de transmitância, o dispositivo de leitura é inicialmente zerado com o compartimento da amostra vazio, de forma que o obturador bloqueie o feixe e nenhuma radiação atinge o detector. Esse procedimento é denominado calibração de zero porcentagem de transmitância. Uma célula contendo branco, geralmente o solvente, é inserida no compartimento da medida e o mostrador é levado até 100% de transmitância, ajustando-se a posição da abertura de controle de luminosidade e, portanto, a quantidade de luz que atinge o detector. Esse ajuste é chamado de calibração de 100% de transmitância. E, finalmente, a amostra é colocada no compartimento da célula e a porcentagem de transmitância ou absorbância é lida diretamente no mostrador de LED. Muitos fotômetros modernos e espectrofotômetros são baseados no desenho de feixe duplo. A figura ilustra um instrumento de feixe duplo espacial, no qual dois feixes são formados por um espelho em forma de V, denominado divisor de feixe. Um dos feixes passa através da solução de referência para um fotodetector e o segundo passa simultaneamente pela amostra para um segundo fotodetector. As duas saídas são amplificadas e a sua razão, ou log da razão, é obtido eletronicamente ou computado e mostrado no dispositivo de saída.
Os instrumentos de feixe duplo eles oferecem vantagens de compensar qualquer flutuação da potência radiante da fonte e eles também compensam amplas variações na intensidade da fonte em função do comprimento de onda. Aqui nós temos mostrado uma comparação entre os equipamentos de feixe único e feixe duplo. Em relação ao preço, os equipamentos de feixe simples são mais baratos que do feixe duplo. A construção, que é mais simplificada a construção do equipamento de feixe simples em relação ao feixe duplo. E, na medida, ela tem uma baixa estabilidade, enquanto os de feixe duplo têm uma alta estabilidade. Essa estabilidade pode ser observada nesse gráfico, onde essa linha azul é a medida de absorbância em função do tempo. Observa-se uma grande flutuação das medidas em função do tempo. E a linha vermelha representa o equipamento de feixe duplo, onde tem uma pequena flutuação nas medidas de absorbância em função do tempo. Para ilustrar melhor o funcionamento de um equipamento de ultravioleta visível, vou apresentar um vídeo para vocês e recapitular alguns conceitos básicos da técnica. Ultraviolet visible spectrometry tells us about electronic transitions in atoms and molecules. Spectra are produced when electrons in molecules or atoms move from one electronic energy level to another of higher energy. In doing so, they absorb energy equal to the gap between the two levels. Compounds that absorb in the visible region, such as some transition metal compounds and organic dyes, are coloured. Those that absorb only in the ultraviolet region are colourless. Inside a UV visible spectrometer, there are usually two light sources, one giving out visible light and one ultraviolet. This one is a tungsten lamp, like a car headlamp bulb, for the visible region, and this deuterium lamp gives out ultraviolet. This mirror directs light from the appropriate source into the monochromator. This contains a diffraction grating that acts rather like the playing surface of a CD to split the light into its constituent wavelengths. Different wavelengths correspond to different colours. Red is about 700 nanometers and blue around 400 nanometers. Wavelengths shorter than about 350 nanometers are called ultraviolet. Shorter wavelength light has higher energy. The source produces white light that includes all wavelengths, all colours. The instrument scans through the spectrum, sending different wavelengths of light through the sample in sequence. This is done by the grating, which rotates. A single wavelength passes into the modulator, which consists of a rotor with mirrors on it. This chops the light into two beams. One beam passes through the sample cell, while the other passes through the reference cell. So the instrument is referred to as a double beam instrument. Both sample and reference beams are directed by mirrors onto a detector. This compares their intensities and sends a signal proportional to the ratio of their intensities to the computer that controls the instrument. The logarithm of this ratio gives a quantity called absorbance, which is a measure of how much light has been absorbed by the sample at that particular wavelength. Ultraviolet visible spectra are usually run on solutions. Light does not normally pass through solid samples. Here, we will run the spectrum of a green food dye. To run the spectrum, we place some of the solvent in a sample cuvette to act as a blank, a reference. The cuvettes may be made of glass or plastic if only the visible region of the spectrum is required. Quartz cuvettes are needed for work in the ultraviolet range because glass and plastics absorb UV light. We then place a solution of the sample in a second cuvette. The blank and the sample are placed in the sample holders. The lid is closed to prevent light from the laboratory interfering with the spectrum.
The operator types details, such as the wavelength range required and scanning speed, into the computer that controls the instrument. He also zeroes the instrument at a point where the sample does not absorb and then starts the scan. The spectrum appears on screen. The data is saved on the computer and a hard copy can be printed. The horizontal axis is normally wavelength and the vertical one absorbance, which is a measure of the amount of light absorbed by the sample. The peaks on the spectrum are the wavelengths of light that are absorbed by the sample, and the troughs are where light passes through. So the dye absorbs orange and blue light and lets through green, so it appears green in color. Como mencionado no vídeo, as fontes de radiação podem ser lâmpadas de tungstênio ou lâmpadas de deutério. Uma lâmpada de tungstênio é uma excelente fonte de radiação contínua na região do visível e do infravermelho próximo. Um filamento de tungstênio opera normalmente a uma temperatura próxima a 3000 Kelvin e produz uma radiação útil na faixa de 320 a acima de 1000 nanômetros. A espectroscopia na região do ultravioleta utiliza normalmente uma lâmpada de deutério, no qual uma descarga elétrica provoca a dissociação do D2 e a emissão de radiação ultravioleta de 200 a 400 nanômetros. Em um espectrofotômetro ultravioleta visível típico, a troca entre as lâmpadas de deutério e tungstênio é feita em torno de 360 nanômetros. Nas regiões visível e ultravioleta também são muito utilizadas lâmpadas de descarga elétrica cheias de vapor de mercúrio ou gás xenônio. Os monocromadores geralmente possuem uma rede de difração para dispersar a radiação sem seus comprimentos de ondas constituintes, como mostrado na figura A. Girando-se a rede, os comprimentos de ondas diferentes podem ser dirigidos para uma fenda de saída. Os instrumentos antigos empregavam prisma para esse propósito, como mostrado na figura B. O comprimento de onda de saída de um monocromador pode ser variado continuamente sobre a faixa espectral considerável. A faixa de comprimento de onda selecionada por um monocromador é chamada de banda de passagem espectral, ou largura de banda efetiva, e pode ser menor que 1 nanômetro para instrumentos de custo moderadamente alto, ou maior que 20 nanômetros para instrumentos de baixo custo. Os recipientes para conter a amostra são geralmente denominados células ou cubetas, e devem ter janelas que sejam transparentes na região espectral de interesse. Nessa tabela, o quartzo é muito utilizado nas medidas de ultravioleta, de comprimentos menores que 350 nanômetros, e empregado na região também do visível, até cerca de 3000 nanômetros. O vidro silicato é muito empregado em regiões entre 375 e 2000 nanômetros, considerando o seu baixo custo quando comparado ao quartzo. Já as células de plástico são também utilizadas na região do visível. Os tipos de detectores de fóton mais empregados são os de fototubo e o tubo fotomultiplicador. A resposta de um fototubo ou de um tubo fotomultiplicador está baseado no efeito fotoelétrico. Como pode ser visto nessa primeira imagem, um fototubo consiste de um fotocátodo semicilíndrico e um ânodo em forma de fio selado sobre vácuo, dentro de um invólucro de vidro transparente. A superfície côncava do fotocátodo contém uma camada de um material fotoemissivo, como um metal alcalino ou um óxido metálico, que emite os elétrons quando irradiado com luz de energia apropriada. Quando uma voltagem é aplicada pelos eletrodos, os fotoelétrons emitidos são atraídos para o ânodo positivamente carregado. Com o circuito completo mostrado na figura, produz-se uma fotocorrente, a qual pode ser facilmente amplificada e medida. O número de fotoelétrons ejetados do fotocátodo por unidade de tempo é diretamente proporcional à potência radiante do feixe que atinge a sua superfície. Como a voltagem aplicada é cerca de 90 volts ou mais, todos esses elétrons são coletados no ânodo para fornecer uma fotocorrente, que é proporcional à potência radiante do feixe. Nesta segunda imagem, nós temos o tubo fotomultiplicador, que é muito similar na sua construção ao fototubo.
mas ele é significativamente mais sensível. O seu fotocátodo é similar ao do fototubo, com elétrons sendo emitidos sob exposição à radiação. Contudo, no lugar de um ânodo constituído por um único fio, o tubo fotomultiplicador apresenta uma série de eletrodos denominados dinodos, como pode ser observado na figura. Os elétrons emitidos do cátodo são acelerados de forma de entre 90 e 100 volts positivos em relação ao cátodo. Cada fotoelétron acelerado que atinge a superfície do dinodo produz muitos elétrons, chamados de elétrons secundários, que são então acelerados para o dinodo 2, o qual é mantido entre 90 e 100 volts, mais positivo do que o dinodo 1. Novamente, produz-se uma amplificação do número de elétrons. Quando esse processo for repetido em cada dinodo, entre 10 a quinta e 10 a sétima elétrons terão sido produzidos para cada fóton incidente. Essa cascata de elétrons é finalmente coletada no ânodo, fornecendo uma corrente média que pode ser ainda mais amplificada eletronicamente e medida. Bom, pessoal, por hoje é só. Nos vemos em nossa próxima aula. Até mais!